Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu estou aqui para trazer um devocional especial para você. E hoje, com o tema Como ter fé quando tudo dá errado. Você já parou para pensar nisso? Porque nem tudo na nossa vida dá certo. Nem tudo sai como nós queremos. Muitas vezes nós temos frustrações. Muitas vezes, queridos, as coisas parecem que dão tão errado, né? Que no mundo, muitas vezes que a gente vive, as pessoas falam assim, era melhor ter ficado dormindo. Já ouviu isso? Parece que quando tem as coisas, muitas vezes elas dão tão errado e elas colocam em xeque a nossa fé. E quando as coisas não dão certo, queridos, tudo dá errado, nós ficamos tristes, abatidos, nós ficamos decepcionados, muitas vezes conosco mesmo. Algumas pessoas em graus mais elevados, elas entram em depressão, entram em ansiedade, elas começam a se afundar nisso tudo. Então, como que eu posso ter fé? Esse produto tão importante na minha vida, que é a fé, que todo ser humano tem, seja em graus diferentes, seja cristão ou não cristão, a pessoa ela tem uma fé. Mas nós cristãos, nós temos uma fé no Criador. Nós cristãos evangélicos, nós temos a fé naquele que criou o céu e a terra, e em Jesus Cristo que deu sua vida por nós, no poder do Espírito Santo, que a partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, ele passou a habitar dentro de mim. Então, como que eu ativo essa fé? Como que eu trabalho com a minha fé quando tudo tem dado errado na minha vida? E é isso que eu quero falar com você hoje. Fazer que com esse devocional você possa meditar nessa palavra. Amém? Então eu quero, nesse momento, trazer com você algo muito importante para que você possa... Duas perguntas, né? Na verdade, é uma pergunta seguida da outra. Uma pergunta vai responder a outra e você vai poder começar a meditar comigo nesse tema, como ter fé quando tudo dá errado. Ok? Mas antes disso, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, ajuda o nosso canal, é gratuito, não paga nada para você deixar o seu like, tá bom? Segundo, compartilha. Compartilha, pode colocar no status do WhatsApp, lá no seu Instagram, no Facebook, pode mandar diretamente para alguém, sem problema nenhum, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, é gratuito, logo abaixo do vídeo tem um botãozinho chamado inscrever, você pode clicar nele lá, é gratuito, e você ativa o sininho de notificação para você receber a notificação dos nossos vídeos, tá bom? Então vamos lá, como ter fé quando tudo dá errado? Olha a pergunta que eu vou fazer para você aqui. Você já viveu uma situação no qual todas as suas expectativas foram frustradas? Você vai dizer assim, quem já não passou, pastor? É verdade, todos nós já passamos. Mas daí vem a segunda pergunta. Como que você se sentiu? Como que você lidou com essa situação? E daí nós vamos entender que é nessas horas, nesses momentos de frustração, aonde tudo dá errado, é onde nós temos a sensação de que o poder da nossa fé se perdeu. E a crença, né, o crer com o coração, parece que não foi o suficiente. Porém, mesmo enfrentando as tempestades, eu e você podemos descansar e confiar em Deus e saber que nada saiu do controle de Deus. Nada saiu do controle das suas mãos. Mas que ainda todas as coisas ainda têm cooperado para o seu bem. Todas as coisas ainda têm cooperado pelo seu bem. É que nós não temos essa mentalidade de pensar dessa forma. Nós só queremos que as coisas se dão bem, 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 sucesso, 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 sucesso.
E muitas vezes a gente não para pensar que muitas vezes algumas situações são livramentos. Muitas coisas é todas as coisas cooperando para o nosso bem, mesmo quando elas estão dando errado. O livro de Salmos, queridos, eu vou colocar na tela, livro de Salmos 139, versos 7 a 10. Eu vou colocar na tela e você vai poder acompanhar junto comigo. Salmo 139, versos 7 a 10, diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Seol, também estás. Também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará. Olha só, a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Queridos, é lindo esse texto, né? Eu particularmente gosto muito do Salmo 139. Então, queridos, os problemas que enfrentamos, eles não assustam Deus. Mas ele tem o poder e a capacidade, as situações, ela tem o poder de mexer conosco, de mexer com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, de mexer até mesmo com a nossa saúde, muitas vezes. Contudo, Deus nunca vai te abandonar. Ainda que você se sinta sozinho diante de determinada circunstância, diante de determinado cenário. Deus enxerga além das nossas dores. Por isso, eu convido você a parar de olhar para o que você está sentindo. Eu quero convidar você a parar de olhar para a frustração que você está sentindo, para a depressão, para a ansiedade, para o mal-estar que você está sentindo. E você voltar a se fortalecer na sua crença, no autor e consumador da sua fé. O livro de Efésios capítulo 6, ele diz para que nós possamos nos fortalecer em Deus e na força do seu poder. Você foi chamado, queridos, todos vocês, todos nós fomos chamados para viver pela fé e não pelo que estamos vendo, não pelo que estamos sentindo. A fé é o estilo de vida dessa nova criatura que nasceu em Cristo. Essa fé, ela convence o nosso coração de que Deus, ele existe e que podemos nos aproximar dele com confiança, com a certeza de que ele vai nos recompensar. Afinal, através de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando escolhemos viver pela fé todos os dias, nosso coração é transformado. Essa mudança marca pelo menos 3 pontos, 3 atitudes na nossa vida, ela vai mudar na minha vida. Se eu passar a viver em fé todos os dias, 3 situações, 3 atitudes vão mudar na minha vida. Primeira situação que vai mudar na sua vida. Você vai trocar as palavras de reclamação pelas palavras de vida e de confiança na palavra de Deus. Ou seja, a tua fé vai fazer você entender que o que está escrito na Bíblia é verdade para você e que tem que se cumprir. Os seus sentimentos, aquilo que você está sentindo, as suas emoções, elas vão se tornar menos impactantes e a direção do Espírito Santo, ela vai tomar dianteira, ela vai ser privilegiada, vai tomar dianteira na sua vida. Porque você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Terceira atitude, quando você passa a agir com a fé todos os dias, você aprende a perceber a presença de Deus, mesmo diante de um cenário desafiador. Amém? Agora, aonde está Deus quando as adversidades, as dificuldades, as situações chegam? Aonde está Deus, queridos, nisso tudo? Aonde está Deus quando tudo está dando errado?
Já parou para se perguntar? Então, muitas pessoas elas acabam relacionando, né? Elas se relacionam com Deus de uma maneira muitas vezes estranha. Por quê? Porque elas atribuem a Deus a origem do bem e do mal. E Deus não criou o mal. Deus criou o bem. Deus ele permite o mal, é diferente. Ao mesmo tempo que elas creem de que Deus é o autor da bênção, colocam na conta de Deus a responsabilidade pelo surgimento dos dias maus. Todos nós temos dias maus. Eu tenho, você tem, todos nós temos. A questão é como nós lidamos com esses dias maus. Que apesar de encontrarmos essa postura de crença, né, de que as pessoas acham que Deus criou o bem e o mal, e nós, embora, apesar de encontrarmos essa postura com frequência, a Bíblia nos ensina que a desgraça e destruição não nascem da vontade de Deus. No entanto, Deus continua conosco mesmo quando esses dias chegam. E nessas horas, queridos, vão aparecer milhões de questionamentos na nossa mente. Quando nós nos frustramos, quando tudo dá errado na nossa vida, a gente entra num parafuso aonde a gente começa a questionar. A gente fica perguntando, se Deus é o soberano, por que Deus permitiu que eu perdesse o emprego? Por que Deus permitiu que eu sofresse isso aqui, aquilo ali, acontecesse isso, aquilo? Por que perdi uma pessoa amada para uma doença terrível? Tem pessoas que se questionam. Por que Deus permite que exista fome no mundo? Ou que homens e mulheres sem caráter continuem aqui na Terra? Por que parece que só os maus prosperam? Não é assim? O ser humano ele questiona algumas coisas assim, queridos, nas suas crises existenciais. Que, na verdade, essas crises existenciais é quando tudo está dando errado. Então não importa o tamanho do problema ou da tristeza que você está sofrendo, da angústia, do medo que você está sofrendo agora. Deus ele vai permanecer onde sempre esteve. Soberano, divino, santo, sobre todas as coisas, e o poder da fé ele não é perdido. Se os nossos corações permanecerem firmes no que Deus diz, nós vamos viver tempos de milagres. Inclusive, é o tema da nossa série de mensagens que nós estamos trazendo ao meio-dia na live ao vivo. Enfrentar as dores, queridos, enfrentar esse período de frustração, muitas vezes, onde tudo dá errado, não é algo agradável, ninguém gosta disso. É algo desconfortável, a gente sente dor, a gente sente frustração. E se nós pudéssemos escolher, nós diríamos que não queremos passar por essa fase da nossa vida. Não queremos passar por essa fase do processo da nossa vida. E não existe nada de errado você desejar isso, falar assim, eu não quero passar por isso. Ninguém quer. Mas nós também temos que entender que essas situações, onde tudo dá errado, onde nós nos frustramos, elas são valiosas para o nosso amadurecimento espiritual, para o nosso crescimento. As quedas, elas contribuem para o meu crescimento. Assim nós aprendemos a viver e a passar pelos processos desagradáveis com a sabedoria de Deus e com entendimento, com compreensão. Olha o que diz Tiago, livro de Tiago. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Tiago 1, 2 a 4. Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Vocês viram como é importante a gente aprender a passar por essas situações? Os dias são maus. Tem um valor enorme para a nossa jornada, tudo isso que nós estamos passando.
Eles vão forjar o nosso caráter, a nossa fé, o nosso caráter cristão, o nosso caráter pessoal, e nos preparam para enfrentar desafios ainda maiores, que todos nós vamos passar. Mas daí vem aquela pergunta assim, pastor, mas como que o poder da fé nos ajuda nos dias maus? Como que o poder da fé nos ajuda nos dias maus? Como que eu posso ter fé quando tudo está dando errado? Bom, vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender que a fé, ela nos sustenta. O livro de 1 João, capítulo 5, verso 4, diz que os nascidos de Deus vencem o mundo, e é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a nossa fé, ela nos sustenta. A fé é a arma mais poderosa que existe, e ela está à nossa disposição e funciona em qualquer circunstância, seja quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Ter fé quando tudo vai bem é uma coisa. Agora, quando tudo vai mal, é um desafio, ok? Mas a fé, ela nos sustenta. O poder da fé nos sustenta e nos mantém acesa aquela esperança de um futuro abençoado, próspero. Segundo passo, a fé, ela vai reafirmar para o nosso coração que o caráter de Deus não muda. Deus não mudou, o caráter de Deus não mudou. E o caráter de Deus não muda em função das circunstâncias. É isso que vai reafirmar. O caráter de Deus não vai mudar independente das circunstâncias da nossa vida. Independente do cenário mundial. Portanto, independente de vermos a manifestação, desejado ou não, precisamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Aprenda algo. A palavra de Deus, queridos, ela que faz com que eu possa continuar mantendo a minha fé acesa. A minha fé, quando eu tenho fé e eu pego a palavra de Deus e eu confio na palavra de Deus, eu sei porque sei, porque é da palavra de Deus, que aquela palavra, ela é para mim, pronto. Aquilo vai ter que se cumprir na minha vida, porque é a palavra de Deus na minha vida. Amém? E a gente também não pode esquecer que, diante dessa afirmação, né, o caráter de Deus não muda, nós não podemos esquecer que em meio ao caos, em meio aos tudo, quando tudo está dando errado, Deus ele promete continuar com você. Ele te ama, ele te guarda, ele te protege, ele constrói caminhos aonde não tinha. O livro de Mateus 28, 20 diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se a palavra de Deus diz que Jesus está comigo até a consumação dos séculos, pronto, eu posso confiar que Deus ele está me amando, me guardando, me protegendo, ele está abrindo caminhos aonde ainda não existia. Amém? Terceiro, a fé nos faz enxergar as situações pela ótica de Deus. Entenda que você olha o problema aqui, ó, no mesmo nível do que você. Quando você olha pela ótica de Deus, você olha por cima. Você consegue ver uma amplitude maior, uma visão panorâmica e divina. Uma visão panorâmica e divina. A Bíblia nos mostra quem é Deus e conhecer que, só refletir, reformular aqui, que a Bíblia nos mostra que aquele que conhece a vontade de Deus, ele consegue olhar na Bíblia, através da palavra, e ele consegue enxergar as situações por uma ótica diferente. Ou seja, nós entendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós sabemos que a vontade de Deus para as nossas vidas não é uma vontade de nos trazer danos, problemas, mas é de nos trazer prosperidade, esperança e um futuro. E ele também nos ajuda a entender como que Deus pensa. A palavra de Deus nos ajuda a entender como que Deus pensa, como que Deus raciocina e como que ele enxerga as situações que enfrentamos. Agora, você já tentou olhar para os seus problemas através da luz da palavra de Deus?
Você já parou para pensar, para olhar a sua queda, essa situação que você está passando, essa situação que você está enfrentando, onde tudo está dando errado, através da ótica da palavra de Deus? Se Deus sentasse com você, o que Deus diria para você, com base na palavra de Deus, sobre o seu problema? Para Deus, queridos, as adversidades, os problemas, as situações, elas não são um caminho para a derrota, mas uma jornada para o amadurecimento e para a vitória. Nas mãos de Deus, as adversidades elas se convertem em momentos que fazem a nossa fé crescer. O apóstolo Paulo diz que quando ele se sentia fraco, é que ele era forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoava nele, na fraqueza dele. Porque diante das situações nós nos sentimos fracos. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz: não abram mão da confiança que vocês têm. Ele será ricamente recompensado. Não abram mão da confiança que você tem em Deus, da fé que você tem na palavra de Deus. Não abra mão disso. Agora, o que fazer quando o poder da fé, quando o meu poder da fé parece fraco, quando a minha fé parece fraquinha? Nas mãos de Deus, os milagres, queridos, eles não vão depender do tamanho da sua fé. As pessoas acham que você tem que ter uma fé do tamanho de uma casa, de um carro. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus pode realizar milagres mesmo diante de uma fé que você considera pequena. No livro de Mateus, capítulo 17, verso 20, Jesus exatamente ensina isso. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Cada desafio vencido pela fé colabora para o nosso amadurecimento espiritual e nos capacita para enfrentar outros obstáculos e ainda ajudar outras pessoas, que muitas vezes estão passando pelos mesmos problemas que nós. E nessa jornada que todos nós passamos, onde parece que tudo está dando errado, onde eu tenho que fortalecer minha fé, onde eu tenho que crer verdadeiramente, eu posso contar com o Espírito Santo. Ele é o nosso parceiro, ele é o nosso companheiro, ele habita em nós para poder nos conduzir e nos direcionar em toda a verdade. Jesus, queridos, ele venceu a cruz por nós. Ele se entregou em nosso lugar e nos tornou mais que vencedores. A Bíblia diz que em tudo nós somos mais que vencedores. Quer saber mais sobre fé? Você quer saber como fortalecer a sua fé ainda mais? Eu vou deixar no final desse vídeo um link com card do nosso estudo de fé que nós tivemos semana passada. E caso você ainda não tenha assistido, você pode ir lá, salvar na sua playlist e você acompanhar uma série de mensagens sobre o estudo da fé. Eu tenho certeza que vai ser algo poderoso na sua vida e que vai mudar a sua história. Amém? Eu quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto pela vida desse irmão e dessa irmã que está comigo agora, assistindo esse devocional de hoje, que tem como tema como ter fé quando tudo dá errado. Pai, que esse devocional tenha sido um diferencial, tenha sido um divisor de águas, seja uma semente que venha abrir a mente dos teus filhos para que eles possam andar em fé e não abrir mão da sua fé, daquilo que eles creem verdadeiramente que é a tua palavra que é o teu poder, Pai. E que o Senhor abençoe a vida desse irmão e dessa irmã, abençoe a entrada, a saída, todos os lugares que eles forem, cada caminho, cada lugar que eles andarem, que o Senhor guarde, proteja, abençoe e que faça prosperar tudo aquilo que eles colocarem as mãos deles, Pai. E que tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com você. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.